Santo antes de tudo existir. O Espírito Santo fazia parte de todo o início de uma geração desse planeta, da humanidade, enfim. Mas se formos falar sobre o Espírito Santo, existem tantas coisas para ser faladas, que é tão amplo falar sobre o Espírito Santo, que eu acho que ia demorar muito para a gente terminar e chegar a uma conclusão. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei alguns tópicos aqui, rapidinho, e eu gostaria de compartilhar com a igreja, que quando nós lemos lá em Êxodo, 25, versículo 8, nos mostra que Deus, o projeto de Deus era que ficasse no meio do povo. Então, o que foi que Deus fez? Deus disse assim: e me farão um santuário para que habite no meio deles. Não foi assim? O objetivo, o projeto de Deus é que Ele pudesse habitar no meio de nós. Mas, o que acontece? Quando nós vemos Êxodo 31, nós mostra que o Espírito Santo também nos prepara, nos capacita, Ele nos dá habilidade, inteligência e conhecimento. Amém? Mas, apesar da narrativa da história, chegou um momento em que o povo disse assim: nós não queremos mais a presença de Deus, mas nós queremos um rei. Não foi assim a narrativa da história? Então o povo pede um rei lá em 1 Samuel. Mas o que acontece lá em 1 Samuel 8, versículo 7. Então, nós vemos que Saul se tornou rei. Mas eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, para que eu gostaria de destacar alguns versículos. Vocês abrissem aí em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, é um versículo bem conhecido. Primeira Samuel, capítulo 10, versículo 6. Amém? Então, nós vemos que Samuel foi constituído rei. Porém, olha o que diz aqui no versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com ele, e tu serás mudado em quê? Em outro homem. Quando você toma uma decisão na sua vida de se batizar na igreja, há uma transformação. O Espírito Santo transforma você em outra pessoa. Aí eu pergunto, uma pessoa boa ou uma pessoa má? Pessoa boa. Entendeu? Mas só que acontece o seguinte: chega um momento em que essa pessoa tomou essa decisão de se batizar na igreja, porém começou a andar por aí, não quis saber mais de igreja, não quis saber mais de comunhão. O que vai acontecendo? O Espírito Santo vai se retirando, porque você está alimentando a carne. Vamos passar mais uns capítulos à frente de Samuel. Samuel capítulo 16, versículo 14. Então vem Saul tomar decisões próprias, negar o próprio Deus, a desobediência de Saul e sua rejeição. Então o que foi que aconteceu aqui no versículo 16, no capítulo 16, versículo 14? Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então nós vemos que quando você deixa de fazer a vontade do Senhor, infelizmente, nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra espíritos. Então nós temos que estar atentos para que o Espírito Santo não se retire da nossa presença. E nós sabemos disso. Então, no decorrer da narrativa, nós vemos Davi, enfim, até que veio o próprio Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo falou sobre a questão do Espírito Santo? João capítulo 14. João capítulo 14. Versículo 16 ao 17. Jesus diz assim: e eu os rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejas para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não recebe, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Vamos aqui para o versículo 26 do mesmo capítulo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Amém? Pois é, irmãos, esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Mas o texto que nós vamos trabalhar no sermão dessa manhã será Romanos, capítulo 8. Nós vamos trabalhar esses textos. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Amém? Vocês percebem aí algumas Bíblias, logo aqui em cima, né, no começo, no subtítulo, diz assim, a intercessão do Espírito Santo. Então, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26 ao 28, diz assim, também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? E hoje eu gostaria de tratar 4 verdades sobre esses textos, que falam sobre a solidariedade de Deus, a compaixão de Deus, o propósito de Deus e a sabedoria de Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta essa manhã. Olhando no espelho da tua alma, do teu íntimo, você se considera uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Olhando no ponto físico, você se considera uma pessoa forte ou uma pessoa frágil? E no aspecto emocional, você se considera um cavalo forte, robusto ou um caniço agitado pelo vento? Como você se vê espiritualmente? Uma pessoa forte espiritualmente ou uma pessoa fraca? Boas perguntas, né? Para essa manhã. Penso eu, irmãos, que se nós fizermos uma análise honesta, sincera, todos nós vamos dizer que somos fracos. Muito fracos. Eu nem consigo ficar escorado nos bordões da minha autoconfiança. Somos muito fracos. Mas sabe o que me impressiona, irmão, nesse texto que acabamos de ler? É que algumas pessoas, ao verem pessoas fracas, terminam por esmagá-las. Nós sabemos que, no mundo hoje, uma das maiores doenças que afetam as pessoas é a depressão. E, trazendo para o nosso lado cristão, nós sabemos que tem irmãos que passam por dificuldades, por provações. Todos nós passamos. Aí agora imagina um irmão que está passando por uma necessidade, está tentando se reerguer novamente, da provação que está passando, e ele diz assim, eu vou à luta, eu vou continuar. Então ele vai começar a procurar algum amigo, alguma amiga para pedir conselhos. Geralmente as pessoas começam a pedir conselhos, muitas vezes a pessoas pessimistas. Esse é o problema. Então as pessoas chegam, começam a falar, começam a planejar, né, começar um renovo em sua vida. Aí, quando começa a pedir conselhos, aí essa pessoa diz, está vendo que isso não dá certo? Fulano já fez, fulano não deu certo, isso aí também não vai dar certo não, é melhor tu ficar do jeito que tu estás, entendeu? Então, tem muitas pessoas que são pessimistas, e sabe o que a gente tem que fazer? Fugir dessas pessoas.
Nós, como cristãos, nós temos que ter uma palavra positiva em nossa boca, construtiva, uma palavra de conselho para aquele irmão que está precisando. Esse é o objetivo. Eu costumo sempre dizer que ninguém faz nada sozinho. Nós somos uma comunidade. Nós somos irmãos. Se eu não consigo fazer nada junto com os irmãos aqui nessa igreja, imagine quando eu estiver no céu. Como é que eu vou encarar? Como é que eu vou olhar para a cara de um irmão? Nem entra, né, irmão? Nem entra lá. Entendeu? Então, às vezes, tem palavras que magoam pessoas. E nós que trabalhamos nos ministérios, nós sabemos disso. Por quê? Porque nós trabalhamos com pessoas. Nós trabalhamos com pessoas. Então, nós temos que ter esse cuidado e ter uma palavra positiva para ajudar essa pessoa a crescer espiritualmente. E o Espírito Santo, irmão, olha para mim, para você e nossas fraquezas, e ele começa a nos assistir. Porque ele sabe que somos vulneráveis. E a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó. Ai de nós julgarmos ser melhores do que o próximo. Ai de nós julgarmos sermos fortes e invulneráveis. Paulo chega a dizer o seguinte: porque quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Sabe o que Paulo quer dizer nisso aí, irmãos? É o seguinte: quando você tem sua vida totalmente dependente de Deus, totalmente dependente do Espírito Santo, o Espírito Santo vem assistir você. Amém? Amém. Então, para levar esse fardo que foi falado hoje na escola sabatina, esse fardo da sua vida que você não consegue carregar sozinho. Mas o curioso é que é o seguinte: talvez vocês estejam pensando, mas como assim, Jailton? Eu sou fraco. Como assim, como se constata essa fraqueza minha? Onde eu posso diagnosticar essa minha fraqueza? O apóstolo Paulo, irmãos, defende uma ideia que nós somos tão fracos que nós não sabemos orar como convém. Um exercício tão simples de comunhão com Deus, de um fortalecimento espiritual, nem isso nós sabemos fazer direito. Não sabemos orar como convém. Mas a pergunta é o seguinte, irmãos: por que a gente não consegue orar como convém? Sabe por quê? Porque você e eu não sabemos o que é melhor para nós. Quantas vezes você orou a Deus pedindo algo que achava que para você era algo que você não podia deixar de ter ele? Era algo muito importante para a sua vida, você não conseguiria viver sem isso. E Deus não atendeu o seu pedido, Deus não atendeu a sua oração. Deus disse um não para você. Quantas vezes? Eu me lembro que eu vim uma quarta-feira no culto e a irmã Cristina disse que orou 15 anos. Foi, irmã? Foi 15 anos ou foi 10 anos? 25. Olha, tá vendo? 25 anos pela uma bênção, para poder Deus dar essa bênção a ela. Não foi assim, irmã? E a irmã recebeu a bênção. Mas foi 25 anos de oração. Por que será, irmã Cristina, que Deus passou tantos anos para lhe dar essa bênção? A irmã Cristina sabe por quê. O Espírito Santo já lhe disse o motivo de não ter alcançado essa bênção naquele tempo. Amém, irmão? Amém. Então, o que acontece? Quando Deus diz não para você, o não de Deus está a misericórdia de Deus. Está o cuidado dele, está o livramento dele. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós pedimos uma pedra a Deus pensando que é um pão. Isso é o que acontece. E Deus diz: olha, eu não vou te dar. Você não está preparado para receber essa bênção. Isso não é bom para a tua vida. Então você não vai receber. Então, o que Deus quer passar para nós nessa situação? Deus quer dizer o seguinte: eu quero alinhar o seu coração com a minha vontade e não com o seu desejo. A segunda verdade, irmãos, que esse texto nos mostra e que nos ajuda hoje é sobre a compaixão de Deus. No versículo 26, como nós lemos agora, também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Se eu não sei orar como convém,
Aí o que acontece? Vem a compaixão de Deus, porque eu não sei orar como convém, mas o Espírito que está em mim ora por mim, ora por você, ora por nós. Amém, irmãos? E mais maravilhoso ainda é nós sabemos que nós temos um intercessor no céu, justo, nosso advogado, juiz, nosso Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado leal. E quem é o acusador dos nossos irmãos? O diabo. Então, toda vez que o diabo ele vai diante do trono de Deus trazer alguma acusação, o nosso advogado, Jesus o Justo, ele diz: não, Pai, por esse pecado aí que ele ou ela está sendo acusado, eu já morri por esse pecado. Eu já paguei por esse pecado. Ele não deve mais nada sobre isso. E o mais importante, ele confessou seus pecados em sua oração. E eu o perdoei. Então ele está de acordo com a tua lei, ele está de acordo com a tua graça, então não há condenação para ele. Amém, irmãos? Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja. E eu quero uma resposta com convicção. Não é aquela resposta assim, não. Eu quero uma resposta com convicção. Você sabia que você é templo do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Amém. Você é templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em você. Amém? Nós temos que colocar isso dentro da gente. Você não está sozinho, irmão. O Espírito Santo habita em você. Cabe a você querer que ele habite. Cabe a você. Certo? Então, como nós lemos logo no começo, o Espírito Santo muda o homem em outra pessoa. Então, se você está no Espírito, você é outra pessoa, transformada pelo poder do Santo Espírito de Deus. Amém? Então é isso que o Espírito Santo faz. Ele transforma você em outra pessoa. Há uma convenção. Há uma convenção. Então não adianta você dizer que está em Espírito, mas você não ama o teu próximo. Entendeu? Você não está de acordo com as leis de Deus. Então é isso que o Espírito Santo faz. Transforma. Então deixa o Espírito Santo transformar a sua vida. E ainda mais, irmãos, nós lemos que o Espírito Santo intercede por nós de que maneira? Intercede por você sobremaneira. Então, o que é sobremaneira? Eu estudei pouco sobre esse assunto, fui para o dicionário. Vamos ver o que é que diz sobremaneira. Eu anotei aqui. Sobremaneira. Sobremaneira, irmãos, significa muito, bastante, demais, demasiadamente, excessivamente, grandemente, imensamente, extremamente, extraordinariamente, profundamente, altamente e eminentemente. É só isso. É só isso. O Espírito Santo intercede por você, por mim, de sobremaneira. Amém? E você já percebeu que às vezes nós oramos, estamos tão desanimados que parece que não oramos, não é verdade? A gente não coloca nossa vontade na oração. Se a gente pudesse, irmãos, preste bem atenção, se a gente pudesse visualizar o Espírito Santo corporeamente, ele estaria orando por nós com toda a sua força, com toda a sua eficácia, com todo o seu poder. É isso que o Espírito Santo faz. Com toda a sua capacidade, ele intercede por nós de sobremaneira. Amém, igreja? Amém. Mas também, irmãos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Que ultrapassa qualquer possibilidade de expressão. Ultrapassa, não tem como você saber. Talvez uma das orações eloquentes que nós mais conseguimos fazer, é aquela que você não consegue articular uma palavra. Quando Deus lê o seu interior, quando Deus lê sua alma, Deus escuta os seus gemidos. E eu acho
que uma das orações mais eficazes que eu já orei na minha vida, parece que tinha um nó na minha garganta, sabe? Que não saía, a voz não saía. Eu não conseguia falar. Sabe o que só saía de mim? Gemidos, lágrimas. Então, o que acontece? Naquelas noites mais escuras da tua história, aquele momento que você se sente esmagado por um peso cruel que achata você, e você se espreme na presença de Deus, e nessa hora não sai uma palavra, só sai gemidos. E é dessa maneira, irmãos, com essa mesma intensidade, com essa mesma agonia, que o Espírito Santo ora por mim e ora por você. Com gemidos inexprimíveis, Ele que conhece todas as línguas, Ele que conhece todos os dialetos, Ele que conhece todas as linguagens do céu e da terra, Ele ora por mim, Ele ora por você, amém? E é uma bênção, irmãos, é uma bênção a gente saber que eu e você não sabemos orar como convém. Sabe por quê? Pois o Espírito Santo é que ora por mim, o Espírito Santo é que ora por você, amém? Sabe por quê, irmãos? Porque é segundo a vontade de Deus. Por isso que é uma bênção. Que Ele intercede pelos santos. O Espírito Santo intercede por mim e por você. E que coisa boa, irmãos, é saber que nós temos um intercessor no céu, junto ao Pai, temos um intercessor aqui na terra. Como é bom saber que nós temos um intercessor no tribunal do teu coração. Amém, irmãos? Amém. E Ele nunca desperdiçou nenhuma das suas intercessões ao seu favor. Mas a terceira verdade, irmãos, é que esse texto nos ensina, no versículo 28, é a sabedoria de Deus. Para mim, esse versículo, eu não encontro nenhum mais consolador que esse. O versículo 28. E eu gostaria que a igreja toda lesse esse versículo junto comigo, por favor. Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? E Paulo, ele não usa palavras difíceis nesse texto, mas ele fala palavras claras. Ele diz, nós sabemos. Ele não diz, nós achamos, ele não diz, nós pensamos, entendeu? Mas Paulo diz assim, nós sabemos. Sabe por quê, irmãos? Porque o que nós sentimos, às vezes dá uma variada na nossa vida, certo? Nossa vida dá um zigue-zague. Tem hora que a gente está bem, tem hora que nós estamos mal. Um exemplo, essas emoções que nós temos, que variam muito, as verdades de Deus não se alteram com elas. As verdades de Deus não alteram só porque um dia você está alegre, porque um dia você está triste, um dia você está entusiasmado, no outro você está no fundo do poço. Ela não se altera ao meu e nem ao seu respeito. É aquilo que você sabe, não muda. Por isso que Paulo diz, nós sabemos. Faça chuva, faça sol, seja noite, seja dia. É doente, é internado em um hospital, é de férias em algum lugar agradável. Nós sabemos. Mas nós sabemos o quê? Alguma coisa? Poucas coisas? De todas, a palavra de Deus diz que nós sabemos de todas as coisas. Amém, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que Deus tem é o seguinte, irmãos, um plano na minha vida, na tua vida, e esse plano é um plano perfeito. Esse plano é eterno, esse plano é vitorioso, e Deus tem o controle da minha e da sua história. Amém, irmãos? Sabe o que esses textos estão dizendo? É que você e eu podemos descansar no Senhor. Ele nos consola. E nós sabemos disso. É claro que o apóstolo Paulo não está dizendo que tudo que acontece nas nossas vidas são coisas boas. Não, é claro que não. Nós vivemos num mundo caído,
Nós vivemos num mundo caído, sujeito a coisas tristes, mais violentas, injustas. Em outras palavras, você crê, você é fiel a Deus, você anda com Deus, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo ora por você, mas você está em um mundo caído. E quando você está nesse mundo caído, você enfrenta lutas, você enfrenta tempestades, você enfrenta crises na sua família, você enfrenta problemas na sua família, você enfrenta crise dentro de você. Você perde o emprego, você fica doente. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que se você ama a Deus, mesmo com essas circunstâncias adversas, contrárias, essas circunstâncias todas, Deus monta um quebra-cabeça para um dia mostrar que tudo isso que você está passando, você vai entender que tudo isso que você passou na sua vida contribuiu para o seu bem. Às vezes nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo na nossa vida pelo avesso, certo? E eu fico olhando algumas circunstâncias bíblicas. E umas delas, nós encontramos lá em Gênesis 42, 36. Eu acho que os irmãos quiserem abrir, está lá em Gênesis 42, 36. Que fala sobre Jacó. Jacó está fazendo uma séria reclamação, irmãos, porque ele teria que mandar para o Egito seu filho Benjamim. Simeão já estava lá, porque o governador do Egito disse: se não vier o caçula do irmão de vocês, o que vai acontecer? Vocês não terão pão, não terão trigo. E era um tempo de fome. E ele estava olhando para esse cenário e se lamentando, murmurando, reclamando, e ele nem sabia que por trás disso tudo haveria um plano maravilhoso de Deus. Haveria uma providência divina para que o filho dele, que ele imaginava estar morto, se tornasse governador do Egito. Para ser o salvador do seu povo naquela época. Talvez aquilo que hoje você lamenta, você chora, amanhã pode ser a alegria da tua alma, irmãos. A alegria do teu coração. O motivo do seu maior louvor a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu fizer uma pergunta aqui, eu acho que toda a igreja vai dizer sim. Quem já passou por aprovações aqui? Todo mundo, né? Quem já passou por momentos difíceis? Mas hoje você está aqui pela misericórdia de Deus. Talvez eu esteja falando essa manhã com alguém que está passando por um problema familiar, problema financeiro, não sei, da tua vida. Não sei o motivo de você estar aqui essa manhã, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo que te trouxe nessa igreja essa manhã, ele sabe. Cada um de nós temos uma história para contar. E essa história está escrita no livro da vida, amém, irmão? Amém. Alguns anos atrás, um jovem, um molecão, ele estava passando na rua e viu uma tenda. Ele olhou ali e disse: eita, ali eu acho que é um circo, eu vou lá. Só que quando ele chegou lá, que ele olhou, aquela tenda era um trabalho missionário da igreja adventista. Certo? Então eles montavam essas tendas, tinha as conferências, o irmão Dudu sabe disso, o irmão Luciano também, né? Tinha aquelas conferências, eu acho que o irmão também aqui sabe. Então o que acontece? Então esse garoto foi lá e começou a olhar lá e viu aquela coisa bem legal e disse: eita, eu vou assistir aqui. Então ele ficou lá. E naquilo ali ele começou a ter os estudos bíblicos. Toda noite ele estava ali, sempre participando, sempre conversando com um, conversando com o outro. Só que o estudo bíblico estava se concluindo. E esse jovem, ele sentiu o desejo no coração dele de se batizar. E esse jovem, ele não tinha uma Bíblia dessa. Ele não tinha uma Bíblia que hoje nós temos. Aquela Bíblia empoeirada na sua casa, que às vezes muita gente não usa. Entendeu? Que é a palavra do Senhor, está ali, escanteada. E era o sonho desse garoto ter uma Bíblia. Ah, como ele almejava ter uma Bíblia na mão. Mas ele estudava numa escola e ele ganhou uma Bíblia.
Essa aqui, uma dessa aqui, ó. Quem já ganhou uma Bíblia dessa? Né, que doa na igreja. Essa Bíblia aqui só tem o Novo Testamento, os Salmos e o Provérbios, né? E ele começou a esmiuçar aqui a palavra do Senhor. Então, chegou o momento dos batismos. Então, ele chegou lá em um dos seminaristas daquela noite e disse que queria se batizar. E ele disse assim, olha, você ainda não, é de menor, você precisa falar com seus pais. E ele perguntou, né, como é que eu faço para conseguir uma Bíblia dessa? E ele disse assim, olha, essas Bíblias só é para quem for batizado, que a igreja vai dar de presente. Mas você pode levar uma Bíblia dessa para a sua casa. E lá você conversa com seu pai, com sua mãe, e você diz a eles, agora, porém, se você não puder ser batizado, você tem que devolver. Aí sai esse garoto na rua com a Bíblia na mão, tão feliz que só ele, Deus, o Espírito Santo, sabe a felicidade dele com a Bíblia na mão. Certo? Então ele chega em casa. Aí ele diz, mãe, ganhei uma Bíblia, vou me batizar. Sabe o que foi que aconteceu? A mãe dele deu-lhe uma pisa. Deu-lhe uma pisa tão grande. Sabe? E disse, olha, pegue essa Bíblia, volte para onde você trouxe, e a partir de hoje, você não vai mais para aqueles crentes. Mas se você quiser ir para aqueles outros crentes dali, você vai, mas para esses crentes daqui você não vai. Entendeu? Aquela história que crente é uma coisa só. E esse garoto enxugou suas lágrimas e pegou a Bíblia e saiu. Voltou e disse que não podia porque a mãe não deixou. E ali fizeram uma oração por ele, mas o Espírito Santo ficou trabalhando na vida daquele garoto. Mas aí o que foi que aconteceu? Como a mãe dele disse, olha, tu não vai mais para aqueles crentes dali, mas vai para o crente daqui, o que foi que ele disse? Então vamos juntar o útil com o agradável, já que ela não deixou ir para ali, eu vou para cá. Só que ele foi. Quando ele chegou lá, nessa denominação, ele sabia mais do que os pregadores. Com todo respeito, né, mas ele sabia mais do que os outros pregadores. E quando ele começou a falar sobre a Bíblia, com essa daqui assim, uma pequenininha, os pregadores daquela igreja ficavam admirados com aquele jovem. Como é que você conhece tanto de Bíblia? Quem foi que te falou sobre a morte? Quem foi que te falou sobre esse assunto, sobre a volta de Cristo? Aí ele dizia, eu aprendi na igreja adventista do sétimo dia. Chega a dizer com todo gosto, sabe? Aprendi na igreja adventista. E ele dizia, rapaz, o que eles ensinaram a você está errado. Ele disse, está errado como? Me mostra aqui na Bíblia que está errado. Sabe? Ele era aquele cara aquele menino ali que ficava questionando. Mas passou-se o tempo, ele não se agradou muito de ir para essa igreja, e ele parou de ir, mas de vez em quando dava uma fugidinha na igreja adventista. Escondido, né? Mas ia. E o que foi que aconteceu? É isso que eu quero dizer a vocês. Quando os pais, eles não incentivam seus filhos a vir à igreja, não lê com seus filhos a Bíblia, não ensina a seus filhos o caminho do Senhor, ele está entregando seus filhos ao caminho do mundo. Tem uma música de Sérgio Lopes que diz assim, o mundo me deu flores quando lá cheguei. Então foi o que aconteceu, o mundo deu flores para esse jovem. Venha para cá, meu filho, aqui tem tudo, aqui tem diversão, aqui tem alegria, aqui tem felicidade. E foi para lá que ele foi. E ele cresceu, passou o tempo, e eu sempre digo uma coisa, aquele que toma a decisão de se batizar, se entregar a Cristo pelo amor, corra, meu filho, venha-se embora se batizar. Não pense duas vezes, não. O que é que te impede de vir se batizar? Não venha pela dor, não, que é muito ruim. É muito ruim você subir para se batizar triste, amargurado e sofrido. É muito difícil. Então, eu fico muito feliz quando uma pessoa, dessas águas aqui, toma a decisão do batismo, e ela diz, irmão, está tudo bem, está tudo feliz, eu aceitei a Cristo. É muito bom.
Mas tem também irmãos que vêm aqui só os cacos. Então, passou o tempo e esse jovem conhece um primo. E o primo dele diz assim, olha, eu sou adventista e tal. Ele começa a falar. E ele diz, olha, eu já frequentei a igreja adventista. E quando passou o tempo, esse jovem cresceu, né? Formou família, enfim. E ele tomou a decisão do batismo na igreja. Amém? Amém. E esse jovem sou eu. Esse jovem foi eu que passei por todas essas coisas. Mas estou aqui. Amém. Mas eu agradeço a Deus porque eu estou aqui na igreja adventista. Não foi fácil, foi um caminho de espinhos. É como eu disse a vocês, quando você sobe aqui para se batizar, venha pelo amor, não venha cheio de dor no seu coração, cheio de mágoa, cheio de sofrimento, não, porque é muito ruim, é muito difícil. É por isso que eu sempre digo, palavras que você for falar com alguém, aconselhamentos, aconselhamento positivo. O cristão tem que ter isso na sua mente, tem que saber aconselhar, saber abraçar, saber orar, deixar que o Espírito Santo conduza a sua vida. Esse é o objetivo, amém, irmãos? E para concluirmos, depois de falarmos um pouco sobre o Espírito Santo, nós temos que honrar a Deus, né, com nossas vidas. E sempre estar se perguntando o que eu sou, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, como ajo, como reajo. Eu resplandeço na minha vida o caráter de Jesus? Será que as pessoas conseguem ver Jesus em mim? Eu quero dizer, irmãos, para você, que ser cheio do Espírito Santo é exatamente ser uma pessoa parecida com Jesus. Se você ainda não tinha descoberto o propósito, né, da sua vida, e porque veio ao mundo, porque você existe, saiba disso. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Amém? Estabelecido lá na eternidade. E Ele quer que você e eu sejamos parecidos com Jesus. E Deus estabeleceu isso para a minha e para a sua vida. Amém? Que possamos continuar orando, pedindo a presença do Espírito Santo na nossa vida. Assim como o Espírito Santo intercede por nós, a partir de hoje, interceda por aquela pessoa que você acha que precisa de oração. Tenha um coração mais aberto para dar a mão ao teu próximo. Nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Eu gostaria de chamar a nossa irmã Nininha aqui à frente. Ela vai cantar um louvor. E eu gostaria nesse momento, antes da irmã cantar, que seja esse momento você e Deus. Esquece as coisas ao redor agora no momento. Esquece quem está do teu lado. Agora é o momento de você e Deus. Faça de conta que esse louvor que Nininha vai cantar agora é uma oração ao Espírito Santo. E realmente a letra é uma oração. Que nós possamos agora orarmos, assim como o Espírito Santo orou com toda a sua força, com toda a sua intensidade, com gemidos inexprimíveis. Confesse a Deus agora que Ele é seu único Salvador, através do louvor dessa manhã. Amém? Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo,
as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, Pai de bondade, neste momento, Senhor, queremos Te agradecer, Pai, porque não ficamos órfãos. Tu enviaste o Teu Espírito Santo para interceder por mim, para interceder por nós. Hoje, Pai, nós entendemos a necessidade que nós temos da Tua presença, do Teu Santo Espírito no meio de nós. Que o Senhor, Pai, possa abençoar essa pessoa que está clamando, essa pessoa, Pai, que está pedindo, essa pessoa que está em busca de um milagre na sua vida. Que o Seu Santo Espírito possa levar ao Teu santo trono, com gemidos inexprimíveis, esses clamores. Que o Senhor possa abençoar cada família representada dessa igreja, Pai. Abençoa Teu ministério, Senhor. Abençoa Teu povo. Abençoa, Pai, aqueles que clamam em espírito e em verdade. Que o Senhor, Pai, possa continuar usando cada um de nós, para que as pessoas possam olhar para a gente e dizer assim, realmente, essa pessoa foi mudada em outra pessoa. É isso que nós clamamos, nós Te pedimos pela intercessão do Espírito Santo no meio do Teu povo, Pai. Assim nós Te pedimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.